Cuidar da saúde da mulher vai muito além da ausência de doença. Envolve olhar para o corpo, para a mente e para a alma de forma integrada. Então, mais do que a medicina tradicional, é importante também beber da ancestralidade que atravessa as gerações. Hoje, mais do que nunca, a medicina integrativa traz comprovações da efetividade do cuidado do ser humano e principalmente da mulher. A ciência já mostra as comprovações e os benefícios de práticas como essa, e é sobre isso que a gente vai falar hoje com ela, Caroline Pacheco. Seja muito bem-vinda, Carol. Obrigada. Vamos falar sobre um tema que me parece que é a menina dos seus olhos, não é? Exato. Espero que seja bastante proveitoso, que vocês aproveitem e tenho certeza que vai ser um prazer. Que maravilha, que maravilha. Não tem como a gente não falar logo sobre simbiose. É isso? Esse nome é muito interessante, inclusive, né? Simbiose, na etimologia da palavra, significa a interação benéfica entre todos os meios, né? Interação benéfica. E a ideia da simbiose, de ser uma marca de cosméticos naturais, veganos, sustentáveis da Amazônia, é beneficiar todos esses pontos da cadeia, desde o extrativista ao produtor, ao nosso formulador, né, em fábrica, a nossa empresa e também o cliente, fazer essa interação benéfica entre todos os pontos. Que legal, que legal. E aí, como é que entra o cuidado da mulher? E o que eu gostei, conversando com você antes, é o cuidado da mulher de uma forma, é um olhar muito integrativo mesmo, né? Eu achei que esse é um grande diferencial, da marca. É, quando a gente fala sobre cosméticos, a indústria da beleza, da perfumaria, tudo isso a gente já consegue entender esse lado um pouco mais feminino, né? Mas também de cuidados gerais. E um dos pilares da simbiose, além de sustentabilidade, naturalidade, é justamente esse autocuidado, esse autoconhecimento, elevação de autoestima, a valorização mesmo de um corpo saudável e não bonito porque foi modificado, e sim porque ele foi valorizado de alguma forma. A gente até, eu gerencio também a parte do marketing, a gente toma muito cuidado com isso. Muitas vezes falar sobre, ele é um produto para tirar rugas, para prometer aquele efeito blur 100%, quando na verdade a gente quer valorizar cada traço do corpo, do organismo. Muitas vezes algumas cicatrizes, elas fazem parte da nossa história. E eu acho que a simbiose ela é tão natural nesse sentido de respeitar a originalidade, não só do produto, mas também da pele, do toque, da cura que ele vai fazer no organismo, no corpo daquela pessoa. Legal. E vocês são influenciados pelo conhecimento ancestral do nosso povo, é isso? Exato. O Daniel e o Amaral, que são meus sócios, fundadores da marca, eles pensaram ao criar a simbiose exatamente de ter essa ideia, de resgatar o conhecimento tradicional, que muitas vezes é difundido assim, muito turisticamente, ou então só contado através de lendas, mas a gente levar isso a um nível de alinhar ciência, tecnologia e indústria, né? Fazendo esse elo sustentável entre a indústria e a floresta. Então, a ideia é fazer a utilização do óleo de castanha, do óleo de copaíba, da andiroba, como os caboclos e os ribeirinhos utilizavam e utilizam até hoje, como eles atribuíam isso de forma fitoterápica, medicinal, né, da nossa farmácia natural, que é a floresta, e levar isso alinhado a uma rotina de skincare, de cuidados cosméticos, levar isso até mesmo em um produto que seja dermatologicamente testado, né? E assim a gente leva um pouco mais desse conhecimento, resgatando e sempre dando o aval que isso vem mesmo dos conhecimentos tradicionais, mas de forma mais responsável, para que isso vire um produto no mercado e isso seja difundido Brasil e mundo. Legal. Eu sou filha de biólogos, né? Falei, inclusive, na Ah, que entrevista com o legal. Daniel. Então, assim, eu sou muito conectada ao natural, ao, né, ao, a- ao,
a floresta Sim. amazônica. E eu lembro que a minha adolescência, ela foi salva. A minha pele foi por um sabonete de Crajiru. Nossa, Ah, eu usava direto, porque na adolescência tem as espinhas, né, e me sim. ajudava muito. Olha, eu acho que muita gente vai se identificar até. Mas a gente tem crajiru, andiroba, mulateiro também, para Mulateiro, manchas. exato. Exato. É, sem falar também nas ações antioxidantes de açaí, de Uhum. castanha. E que assim, quando a gente vai olhar, eu sou farmacêutica. Então, o meu papel, inclusive, é olhar para as fórmulas junto com o formulador e tentar transcrever isso ao máximo para que os nossos clientes, os nossos consumidores entendam o que muitas vezes todo mundo já está muito atrelado a niacinamida, ácido hialurônico, é a gente mostrar a alternativa natural de tudo isso através desse estudo, desse comparativo mesmo, né, resgatando os conhecimentos. Então, um dos meus ativos favoritos é mulateira e açaí. E açaí conhecido mundialmente. O açaí ele é 33 vezes mais antioxidante do que o óleo de semente de uva. O açaí, se você vai para o Rio de Janeiro, ou se você vai para Dubai, para a Europa, todo mundo conhece. Que Eles chamam hoje em legal. dia como açaí berry. E aí o nosso óleo é o açaí berry oil. Uau! Exato. E já pensando também nesse alcance internacional, que a gente sempre acreditou muito nessa potência, né? Uhum. Que não só a simbiose, mas que o Brasil, a Amazônia, ela tem olhos muito voltados para ali, querendo enriquecer, valorizar a nossa região. Carol, uma curiosidade aqui, tem alguma relação de, ação antioxidante com colágeno? Não, não tem. Tem na melhora e no estímulo do colágeno. Ajuda na Ajuda, na sim. Mas melhora? não diretamente. No caso, ele faz parte de um tratamento, de um acompanhamento. A mesma coisa, Hum. por exemplo, como a gente tem. Você conhece um fruto pracaxi? Ai, ele me falou, Daniel, eu não Aham. conhecia. Eu também não conhecia Hã. quando comecei a trabalhar com esse ativo, mas é muito comum ter pracaxi em Belém do Pará. A região do Pará tem mais esse tipo de fruto. Então, o pracaxi, ele é um óleo com altos índices de ácido benrênico, ômega 6, ômega 9, e o ácido benrênico, ele age muito em manchas. E hoje a gente sabe que uma das maiores preocupações da pele da mulher é o melasma, aquela mancha escura, Uhum. que muita grávida também tem. E aí o pracaxi ele tem ações excelentes em cima da mancha de melasmas, para inibir um pouco a melanina. Só que ele não trata o melasma. O que, que ele faz? Ele. Como é que a gente. Não é inibir, ele ajuda com que não se proliferem Ok. ainda mais as Aham, manchas, né? Porque as aham. manchas tendem a se unir, a se alastrar um pouco mais, a ter muita evidência quando a gente fica em exposição ao sol. Então acaba que o pracaxi, ele parte do acompanhamento dele é sensacional. Que legal, que legal. Então, além dos cosméticos, vocês também, fazem práticas, integrativas, é isso? Você falou de Sim. massoterapia. O que está por trás, né, qual é a ciência que está por trás disso? Hoje, Maíra, a gente tem um trabalho muito atrelado, claramente sazonal, conforme vão acontecendo os eventos, a movimentação do mercado. A gente sabe que o mundo hoje está falando sobre wellness, bem-estar. Hoje é tanto amigos, familiares e conhecidos que olhavam para yoga achando uma prática tão, né, assim, ai, nem funciona, nada a ver, não sei o quê. Hoje todo mundo se interessa por yoga, por meditação, por práticas de bem-estar, de autocuidado. E eu também sempre fui muito uma entusiasta nesse assunto. Para simbiose sempre foi muito normal, porque a gente já estava inserido nesse meio desde a construção da marca. Mas quando a gente viu essa virada de chave do mercado em si, de outras marcas fazendo isso, né, grandes marcas, às vezes marcas que nunca olharam para o lado sustentável, natural, mas estavam também indo para o bem-estar. E aí a gente começou a se associar com todas essas práticas. Nós temos hoje o Ritual Spa, que é um braço da simbiose amazônica. Através do Ritual Spa, a gente consegue fazer um resgate. Perdão. Através hoje da simbiose amazônica e do Ritual Spa, a gente consegue fazer um resgate
da ancestralidade de massoterapia. A gente sabe que quando a gente vai para o interior, a gente sempre encontra assim umas plaquinhas de um rapaz que faz, que ele benze, que ele desmente, que faz uma massagem que põe no lugar de volta. Ou então você chega no Ah, interior com o ombro assim meio dolorido, deslocado, né, de um trajeto, de um longo percurso, e aí eles falam, vai ali na rua tal, que tem um senhor lá que ele te benze, ele faz uma massagem assim, e tudo isso atrelado aos olhos de Copaíba, Andiroba, e às vezes até uma reza, uma bênção que também faz parte da cultura indígena, o né, do interior. benzimento, né? Exato. E isso é tão interessante que a gente quis levar isso para nossas experiências de ativação de marca, justamente para levar essa massoterapia. Então, a gente, juntamente com práticas que já são conhecidas, como drenagem, bambuterapia, às Uhum. vezes aquela modeladora com pantala, práticas bem manuais mesmo, de toque, de cura, a gente consegue linkar uma massagem relaxante andiroba, ou uma drenagem copaíba, que aí só pelo nome você já, e você que é aqui da região e Gente, eu tô conhece, aqui imaginando. já imagina que é totalmente eficaz nessa prática. Que E aí o delícia. ritual spa ele veio isso, na necessidade da gente mostrar na pele, no uso mesmo, numa experiência, num exemplo, o que seria utilizar os produtos da simbiose. E hoje acaba sendo um case de sucesso. Ontem mesmo recebi, a gente participa de vários eventos. Olha, eu quero ritual spa no meu evento. Eu quero aqui, às vezes não tem a oportunidade de fazer numa maca, né, uma massagem corporal. A gente teve recentemente, em parceria com o Hotel em Presidente Figueiredo, um lodge lá belíssimo que a gente pôde fazer o ritual spa na varanda dos quartos para o Dia dos Hum. Namorados. Então, levar essa calmaria. E tudo é pensado, Maíra. Música, a nossa vestimenta, as nossas massoterapeutas também são treinadas não só com esse padrão de atendimento, mas elas também são escolhidas, eu falo que a dedo. Uma delas, gosto muito de falar no nome dela, Camila. Camila é filha de pajé. Então, ela traz também pra gente um resgate de conhecimento. Ela sempre fala: olha, dona Carol, é legal então a gente fazer isso aqui, essa manobra, isso, aquilo. Meu avô sempre me ensinava. Então, assim, o que realmente a gente sempre quis trazer sem balela, realmente Aham. na vivência. E e fora também as outras movimentações que a gente faz com esteticistas e dermatologistas, que Uhum. acreditam, que confiam e que conseguem abertamente conversar conosco, receber um treinamento, receber até mesmo os nossos laudos técnicos dos cosméticos, porque, né, tudo com Anvisa, tudo dermatologicamente testado, e até difundir isso também em consultórios que participam de práticas integrativas, que linkam até mesmo o dermo com o nutrólogo, com o psicólogo, e até mesmo, aí a gente tem um psicólogo, o dermatologista que indica o nosso produto para o psicólogo, e o psicólogo fala, eu queria os aromas, porque gosto muito de breu branco, eu sei que tem uma limpeza energética no ambiente, e aí a gente consegue fazer uma terapia mais integrativa com aquele paciente. Ah, é a mesma paciente que a gente trata ali a compulsão alimentar, a ansiedade, alguns transtornos, ali na Nutri, eu também queria levar ela para massoterapia, para também poder cuidar de algumas inflamações no rosto, que eu tenho certeza que essa parte. E aí a gente faz um acompanhamento na aromaterapia para tratar o emocional. Que legal, que legal. Eu tenho uma clínica chamada On Mental, né? Dessa Uhum. integralidade, e eu também trabalho com todos os sentidos, né? O aroma, o som, a iluminação, e é super importante dentro da terapêutica em termos de efetividade. O que que a ciência fala sobre isso, né? Se a gente começar pelo, você trouxe o toque que cura. Uhum. O que que a ciência fala? Por que que o toque cura? Por que que a massoterapia realmente é benéfica? A massoterapia em si, ela é benéfica em vários pontos, desde os físicos, né, na Uhum. questão de, por exemplo, quando a gente fala de drenagem, a gente está estimulando a estimulação ali de linfonodos, da questão hídrica do nosso corpo, até mesmo do funcionamento de alguns órgãos, né? A gente sabe que a acupuntura, por exemplo, muitas vezes quando alguns pontos eles são tocados diretamente, a gente está fazendo ali o benefício, o estímulo do sistema digestório, respiratório. E é legal que, na época da pandemia, inclusive,
foi um dos nossos maiores interesses em fazer essa biblioteca simbiose amazônica nos nossos insumos. Que a gente fazia ali a utilização, por exemplo, do óleo essencial de breu branco. O óleo essencial de breu branco, em diversos artigos, diz que ele é expectorante, broncodilatador, só que a gente precisava explicar o porquê, como se fosse uma função metabólica. E, através do nosso fornecedor mesmo, a gente fez um estudo cromatógrafo para poder ver justamente quais são ali a temperatura, os gases que são efetivados para mostrar tudo isso, Da né? essência do Da óleo. essência, Que exatamente, do incrível. óleo essencial de breu branco, para poder justificar por que ele é expectorante broncodilatador e por que muitos artigos, muitos conhecedores desse aroma, eles gostam de elencar ele como sendo algo espiritual, porque os indígenas já utilizavam o breu branco para espantar os maus espíritos. Utilizavam o breu branco antes dos rituais de purificação. E aí a gente pensa nesse conhecimento isolado, mas e logo em seguida a gente tem diversos artigos falando que ativa o sexto chakra, que ele libera ocitocinas, índices de hormônios para relaxamento do corpo. E então assim, por mais que a ciência já tenha comprovado isso, olhando para a história desse insumo e da nossa floresta, os indígenas já sabiam muitas vezes dele, por instinto, por observar a natureza. Uma vez até eu estava discutindo com o Daniel, que também é biólogo, né? Eu falei assim, por que mesmo antes mesmo de pesquisar, eu falei assim, como que os indígenas... Eu falei assim, tá bom, aqui a gente observou o comportamento dos indígenas, dos caboclos e dos ribeirinhos em cima da andiroba e da copaíba, por exemplo, para ser usado em feridas, em cicatrização. Mas como que eles também tiveram esse discernimento, né? Eles chegaram a dizer, vou pegar aqui uma andiroba e vou passar em cima de uma cicatriz. Não, eles começaram a ver o instinto dos animais. Tinha a copaíba, a copaífera, né? Que ela sai aquela seiva, escorre a seiva pela árvore. E aí eles viram que os animais feridos, eles chegavam lá e se esfregavam no tronco da árvore. Olha que incrível. E essa observação é justamente da natureza. A natureza por si só, ela é muito instintiva em ter uma árvore que ela auxilia nesse processo de cicatrização, de regeneração. Os animais ali passavam pela árvore, ficavam se esfregando para poder terem os seus ferimentos, né, mais cicatrizados. Os indígenas olharam aquilo e começaram a usar de uma forma mais terapêutica. E viram que dá certo. E viram que funciona. E aí isso foi passando de geração e foi disseminado. Mas eu sempre gosto de... Eu sempre gosto de falar, elencar e pontuar que essa história, ela tem que ser passada de geração para geração. Sim. Justamente para a gente preservar tudo isso. Tem indígenas, inclusive, tem um projeto que eu acompanho, que não vou saber lembrar o nome agora, me desculpa, mas é da aldeia dos tucanos, que ele escreve livros. E eles sentiam a necessidade de fazer a sua alfabetização, para poder conseguir escrever, ler e escrever, e conseguir retratar todas essas histórias. Como se fosse um receituário, como algo... E assim, isso é tão benéfico para a nossa região, para a nossa história, e até para a gente que trabalha com autoconhecimento, com autocuidado, para justificar, para honrar, para valorizar e preservar todo esse conhecimento. Sim, não, com certeza. Imagina, são milênios vivendo e aprendendo, né? Exato. E conhecendo a natureza. Não tem como. E muita gente, é comum da nossa cultura, né? Manauara, eu diria, a gente ser muito bombardeado por tudo que é internacional, por produtos importados, e às vezes não dá muito valor. Isso. Mas eu acompanho um grupo hoje que está muito vestindo a camisa de valorizar tudo isso, de vestir a camisa, de gostar de até, por estilo, botar um chapéu made in Amazônia, de fazer uma tatuagem made in Amazônia, de falar que é de Manaus, porque tá vendo que hoje Manaus está sendo muito valorizada também por um mercado de luxo. E eu, inclusive, sou muito entusiasta, né? Eu sempre ando, assim, com alguns adornos. Esse aqui é um colar um olho de guaraná. É de Maués, inclusive, numa oportunidade que eu tive lá. E sempre tá também
conhecendo, não só e dando valor à questão de culinária, turística, mas também hoje moda. Quantas marcas de moda estão valorizando também a Amazônia, fazendo tecidos de juta, de fibras de Tucumã? É bem Uhum. Não, interessante. super, super. E iniciativas como essa da Simbiose, né, e tantas outras, alavancam e fazem com que a gente seja visto de forma positiva. Queria voltar um pouquinho para a essência, para os Uhum. óleos essenciais. Existe ainda um senso comum que pensa exatamente o que você trouxe. É místico, é psicológico, Uhum. né? É para quem acredita. Mas, de fato, um óleo essencial, um difusor ali na tua casa, né, com uma lavanda, enfim, tem vários óleos essenciais. Tem um efeito fisiológico, Tem. concreto. É fisiológico e biológico. A cadeia aromática dos óleos essenciais, falando tecnicamente, ela é muito mais volátil e forte do que um aroma normal. E, por exemplo, os nossos óleos essenciais, eles são hidrodestilados. A linha agora recente que a gente lançou de Simbiose Aromas, ela é trabalhada toda a partir de óleos essenciais. Então, Uhum. velas aromáticas, home spray de ambientes, e todos eles trazendo ali uma pegada amazônica. Por exemplo, eu tenho um óleo essencial de copaíba. Copaíba, ele auxilia diretamente nessa desinflamação, nesse detox do corpo. A gente sabe que, né, na pele ele é um óleo totalmente adstringente, que cicatriza, que auxilia na cicatrização, às vezes num baque, no roxo, numa contusão, nessa parte mais fisiológica. Mas internamente ele também faz essa questão de desintoxicação, da desinflamação e até no bom funcionamento fisiológico do corpo. E aí eu vou ter também breu branco, priprioca, que é afrodisíaco. Gente, eu usava perfume de breu branco, de Priprioca. priprioca. O aroma é delicioso, né? Quando eu É. era jovenzinha, Priprioca, delícia. inclusive, ele é um óleo essencial afrodisíaco. Ah, Ele é descrito pela perfumaria, é descrito como notas picantes, amadeiradas, já assim, dentro de um padrão do que eles consideram ali o que seria algo mais forte, mais rústico, mais afrodisíaco. E é engraçado que a própria priprioca é uma raiz e ela tem uma lenda amazônica. E olha. que quando você vai ler a lenda, vou contar ela rapidinho, né? Trechos assim que eu consigo recordar. É, existia uma aldeia indígena onde um semideus exalava um cheiro muito forte que deixavam as indígenas mulheres inebriadas de paixão. E ele sempre aparecia nos momentos de rituais de purificação daquela aldeia. E aí, num certo dia, as indígenas chegaram com o pajé, né, o ser de maior sabedoria da aldeia, e perguntaram como que elas poderiam reter aquele cheiro, porque era como se fosse algo hipnotizante. E como era um semideus, acredita-se que era algo mais transformado como aquele momento assim de névoa, né? Ou então um ser muito místico que não chegava a ser 100% palpável de carne e osso. Mas ele aparecia, ele tinha uma forma, e aí o pajé falou para elas: cada uma de vocês pega um fio de cabelo, enquanto tiver no momento de ritual, e tentem e amarrem no semideus para poder fixar ele aqui na nossa aldeia. E assim elas fizeram, todas elas arrancaram um fio de cabelo longo, daqueles bem fortes, amarraram no semideus, e aí foi um momento assim de muito cansaço e tudo, e aí elas adormeceram. Quando elas acordaram, não tinha dado muito certo, o semideus teria já desaparecido, mas aonde elas tinham amarrado os fios de cabelos, todos os fios ficaram entrelaçados, emaranhados, parecendo uma raiz. Elas plantaram aquilo e começou a dar a priprioca, Que uma legal. raiz. Elas perceberam que aquela mesma raiz tinha o cheiro da priprioca, do semideus. O semideus se chamava Piripiri e Oca, né, significa casa. Então é a casa de Piripiri, a priprioca. Que E lindo. aí elas e daí em diante elas começaram a fazer chá e se banhar com
com essa raiz super perfumada e assim encantar os outros indígenas da região. Que delícia, que Super afrodisíaco legal. também, né? Com E certeza. assim, é um cheiro muito forte, pripioca até pra mim, tá? Eu faço terapia e a minha própria terapeuta falou, eu falei, nossa, mas é engraçado como pripioca pra mim, Caroline, é tão forte que me dá dor de cabeça. Aí minha terapeuta, opa, vamos tratar isso. Existem traços muito de relacionamentos, talvez, que a gente precisa tratar, porque isso é um gatilho. Porque não é algo que eu fico sentindo, é algo que eu senti o cheiro, já me vem uma Aham, enxaqueca, aham. já me vem um mal-estar. Ele fala, é algo que a gente vai ter que tratar então, e que bom que a medicina tradicional amazônica mostrou isso pra Que gente. legal, legal, né? A memória afetiva, ela é Exato. forte, né? Do cheiro, do gosto, enfim. E aí traz toda esse material inconsciente. Estamos falando sobre lendas. Você me falou sobre oráculo. Ai, Conta pra sim! mim. Olha, eu vou dizer, inclusive, que esse é um projeto que a gente vai fazer, né, pessoalmente, dentro de um próximo evento que a gente participa dessas práticas integrativas, que é o Reconecta. Inclusive, te convido super a participar, você vai Legal. adorar. Vamos fazer uma edição Sunlight. Eu falo vamos porque a Bárbara, que é a fundadora do projeto do Reconecta, ela sempre nos convida como marca parceira e a Uhum. gente sempre cocria a nossa atividade no evento, né? Dentro do evento ela tem outros parceiros também com yoga, meditação, terapia, enfim. Práticas até como ela quer fazer agora uma edição Sunlight, que vai ter um contato até com água, com banho de rio, banho de ervas, vai ser bem legal. Uau. E aí a gente criou justamente para essa prática um oráculo amazônico. E aí, eu vou fazer contigo exatamente a atividade. Bora, Vamos lá. bora. Então, eu peço que você... Deixa eu só abrir aqui. Bom, ele é um oráculo amazônico, um instrumento de escuta interior, inspirado na sabedoria ancestral dos povos da floresta, tá? Como é que funciona? Você vai me falar um número de 1 a 27, tá 25. bom? Agora sim, Maíra. Respira, pensa em você, numa mensagem talvez que você queira que a floresta, que os saberes dos povos ancestrais queiram passar para você Queiram nesse passar. momento. Exato. Perfeito, E me diga um perfeito, número de 1 a perfeito. 27. Ok. 25. 25. Número 25. Cupuaçu, a doçura que cura. Vou ler sua mensagem. O cupuaçu guarda sob sua casca espessa uma polpa doce, nutritiva e curativa. Ele nos lembra que há força na delicadeza e das maiores doçura da vida que requerem cuidado. Ser suave não é fraqueza. É estratégia ancestral de nutrição e permanência. E aí pergunte para você mesma: tenho acolhido a minha doçura eterna ou endurecido em excesso para me proteger? Uau! Feito para mim! Que delícia, que legal, que É legal. isso. E aí a gente tem diversos. É legal porque, por muitas vezes, quando a gente estava falando, né, do importado, eu sempre vi muito, e eu sou muito entusiasta, né, dessa área, assim, de autoconhecimento, de autocuidado, e sempre tem muitas práticas chinesas, de outras culturas, que eu valido super, que eu participo, que eu não tenho nenhum preconceito, mas que eu acho muito mais interessante e acabo fazendo mais sentido para mim, porque vivo daqui, eu sei o que é o cupuaçu, eu sei o que é o fruto. Tem cartas aqui também do oráculo, como Vitória Régia, a seringueira. Então, assim, que a gente se identifica muito mais. Para o pessoal da nossa região, é legal ter essa identificação, né? E entender que é uma prática similar com o que já é disseminada mundo afora. E até também para turistas, pessoas que são de fora, aqui de Manaus, mostrar para eles, talvez contar um pouco da nossa história, da nossa marca, levar esse autocuidado, essa ciência da floresta de uma forma mais leve, descontraída. Carol, o que você está falando é tão importante. Aqui no nosso podcast, a gente fala muito sobre autoaceitação, sobre o valor próprio, né, autoestima. E, de fato, eu acho que nosso povo sofre, né, dessa menos-valia, Uhum. né? E isso acaba gerando um senso de não pertencimento ou de fato, de inferioridade. Eu fiz
um trabalho para o Unicef em 2015, eu acho, com as crianças, né, numa reserva, e fiquei lá uma semana para tentar entender a relação delas com a educação e com os conceitos, com a representação da educação, Uhum. né? E fiz uma prática e elas rechaçaram tudo que era da natureza, né? Como sendo algo ruim. Então, elas buscavam muito mais o imaginário, representações que eram do moderno, que eram do povo Sim, branco, né? E tiraram, não quero, eu não gosto do animal, né, que entra aqui na sala de aula, aham, eu não gosto dessa árvore que está aqui. Isso é muito profundo, sim. né? E a gente está falando da criança. Imagina essas outras gerações que foram tão excluídas e como é que isso reflete na identidade. E eu não estou falando só dos povos tradicionais, estou falando de nós, Exato. né, que somos daqui. Então, muito legal, parabéns pela Ai, iniciativa, não é? obrigada. Eu acho que isso é muito importante, iniciativas como essa. Em relação à mulher, o que que você diria, né, para a mulher amazonense, ou o que que você diria para essa mulher que está buscando esse autoconhecimento e essa autovalorização? Olha, eu diria que eu estava refletindo exatamente sobre isso ontem. Ontem eu fiz aniversário, 31 anos. Ah, parabéns. Obrigada. E eu estava refletindo exatamente sobre esse valor, né? Sobre a gente se honrar. Eu acredito que a nossa verdade, a nossa história, tudo aquilo que a gente é, nossas raízes, elas são muito fortes, seja ela aqui Uhum. ou lá. Talvez é o que nos conecte com a nossa ancestralidade individual. Então, quando eu olho, por exemplo, para uma marca como a Simbiose, eu me identifico muito, porque eu vejo essas raízes sendo fortes e valorizadas. E se as minhas raízes estão fortes e sendo valorizadas, eu também consigo ser uma mulher que me dou valor. Que eu consigo sentar numa mesa como essa e conversar agradavelmente sobre um assunto como esse. Que eu consigo, ou então, sentar numa mesa mundo afora e falar abertamente com orgulho das minhas raízes e de quem eu sou. Porque isso faz parte de mim, porque isso me representa, isso me traz beleza, isso me traz conforto, autoestima. Então, independente se você for, se você tiver uma raiz manauara, ou até mesmo sulista, brasileira, de europeia, enfim, se aproprie disso, porque isso é seu, isso faz parte da sua história, aonde você nasceu, aonde você cresceu, quem é você. Eu acho que tudo isso faz parte de um autoconhecimento que é muito individual. Às vezes a gente não. Por mais que a gente faça terapia, converse com amigos, amigos que são bem resolvidos, que têm uma imagem muito formada, mas essa saúde mental, ela vem muito desse nosso reconhecimento de onde estamos. E nos vincular exatamente com aquilo que nos dá conforto, no que nos traz paz, no que honra mesmo a nossa trajetória. Que maravilha. Querida, muito Maíra, eu quero te obrigada. presentear Ai, que com a delícia. simbiose, tá? Que Olha, um delícia. presente. Deixa eu Já ver aqui. aproveito Primeiríssima mão. a nossa linha de simbiose aromas. Uau, olha só. Já espirra aí, eu sei que o pessoal de Vamos. casa não vai Não vai conseguir sentir, experimentar. mas vai ver minha reação, né? É, Vela aromática, gente, na minha casa, você gosta de olha, aromas? Ave Maria, vela para tudo que é canto. Eu amo, amo. A simbiose aromas ela foi pensada justamente para a gente Gente, levar a é trava do assim? lado. A Trava travinha. aqui, Isso, tá, todo pro pronto. lado, aí você espirra. Para aroma. Esse é Orquídeas da Amazônia. Ai, meu Deus, que Um delícia. floral bem acentuado, com uma fragrância Uau, mais olha isso. doce. Sândalo, patchouli, corpo, íris, lírio, verbena. Topo, frutas vermelhas. Isso, todos eles Gente, pensados só fechar os olhos e... nesse aroma mais floral de Sentir. orquídeas mesmo. E a gente Ai, que traz delícia. justamente do lado. Ó, você pode ler do lado ali pra gente? Aqui. Isso. Que é como se fosse um poema inspirado nas orquídeas da Erguem-se, Amazônia. erguem-se graciosas entre os verdes intensos, emoldurando a mata com sua exótica beleza, como joias vivas suspensas no ar.
Uau, que delícia, gente. Tô Olha, arrepiada. aproveita. Ainda tem as notas, tangerina, frutas vermelhas, né? Isso, Porque ele é um blend, óleos essenciais, e justamente para você aromatizar sua casa, quarto, carro, e a vela também, que é aromática, para você Uau. acender no momento, até num jantar. Não, e aí é o mercado de luxo mesmo, porque, gente, olha o luxo disso aqui, tudo Eu falo que é aquele tipo de altíssima presente. qualidade. Vê se você concorda comigo. Quando a Aham, gente vai pra fora, vou visitar algum amigo em São Paulo e vou até ficar na casa desse meu amigo. O que que a aham. gente pensa? Eu vou levar bala de cupuaçu, vou levar farinha, vou levar isso, aquilo e tal. E aí, às vezes, a gente tem a oportunidade de levar um presente como esse, uma vela aromática, um cheiro, porque tudo tá escrito, gente, made de Amazônia. Além dessa fragrância, eu também tenho uma fragrância chamada Vitória Régia. E aí é um produto daqui, né, Manauara, daqui da nossa região. Aí, às vezes eu pego um produto desse, levo pra casa do meu amigo lá paulista, e aí ele tem esse contato com a floresta de outra forma. Ótimo, Além, ótimo. obviamente, da balinha de cupuaçu, que é Vou maravilhosa. comprar outros, porque esse aqui ninguém me tasca. Esses aqui são meus. Querida, muito obrigada, viu? Foi Obrigada a uma você, que delícia, foi uma bom. delícia. Olha, é o seguinte, se apropria da sua história, se apropria da sua ancestralidade, das outras gerações, honre aquilo que faz parte de você. Isso é trabalhar com autocuidado, com autovalorização, autoestima e se transformar, porque a partir de agora é contigo. Inspire-se e transforme-se.